Olá, gente. Hoje eu irei falar um pouco mais para vocês sobre minha experiência em relação à crise de ansiedade e ataque de pânico. Uma coisa que me aconteceu e foi bem interessante porque quando nós estamos com esse tipo de problema, quando a pessoa está com esse tipo de problema, muitas das vezes a gente não dá conta que está. E só vamos dar conta quando o problema se agrava, né? Quando nós, enfim. E eu lembro que quando eu cheguei aqui em Portugal há 6 anos atrás, eu tive o primeiro ataque de pânico no primeiro ano. Eu lembro que eu cheguei em junho e em dezembro, em outubro eu tive um ataque de pânico. Não foi bem um ataque de pânico, foi uma crise de ansiedade que eu tive, que fez eu sentir minha vista escurecer, ia desmaiar, e depois minha pressão subiu, pensei que iria morrer, e aquela coisa toda, e fui levado ao hospital. E ao chegar lá, a médica disse para mim que eu estava com crise de ansiedade. Não, tinha falado para mim que eu estava com sintomas de depressão. E daí me passou uns calmantes para mim tomar uma caixa e mandou procurar como é que chama? Mandou procurar um cardiologista, na realidade, para mim fazer algumas baterias de exames para saber como é que estava meu coração, porque minha tensão tinha subido muito, minha pressão. E daí eu voltei para casa, tomei a medicação e disse que eu não queria tomar mais aquela medicação toda, porque aquela medicação me desligava, ficava parecendo quase uma múmia, enfim, foi assim esse meu processo. Aí fiquei bom depois de uma caixa de comprimido, falar com a médica, e fiquei tomando cuidado com a tensão alta, com a pressão alta, porque eu tinha observado de que a minha pressão ela estava alterada. Comprei um medidor de pressão, fiquei acompanhando, enfim, isso foi um processo, e desde então eu estava tratando minha doença como uma pressão alta. Como na realidade não era só isso, né? A pressão alta era só a consequência da crise de ansiedade. Daí os anos foram passando e eu tinha a cada 6 meses, 6 em 6 meses, 3 em 3 meses, ia variando. Às vezes eu tinha uma vez, 2 vezes no ano. E eu não sabia o que era e ficava. Comecei a me preocupar. Será que eu estou doente? A primeira coisa, será que eu vou morrer? Aquele problema todo. Até que os anos foram passando, eu ia tendo sempre esporadicamente, né? Não tinha sempre. Até que ano retrasado, eu tive uma crise de ansiedade, ano retrasado. Na realidade, nós estamos em 2018, 2017, em novembro de 2016. Eu tive um ataque de ansiedade com pânico muito mais sério, muito mais grave. Estava dormindo e eu acordei com o coração acelerado e suando e tremendo. E eu não conseguia controlar, fazer exercício de respiração e nada fazia o problema passar. Aí me levantava, ia medir a minha pressão, a pressão estava altíssima. Eu corria, tomava uma aspirina para diluir bem meu sangue, para mim não ter nenhum ataque cardíaco. Às vezes tomava 2 aspirinas. E depois de um tempo dava um enjoo, uma dor de barriga ao mesmo tempo. E daí, as últimas vezes, eu corri, liguei para emergência e eles vieram me buscar. O Enem veio me buscar. O Enem é o serviço de saúde daqui, né, público. E daí eles vieram me buscar às 3 horas da manhã e me levaram. E isso eu já tinha tido mais duas, as médicas já tinham me tratado, dizendo que eu estava com a pressão muito alta, de que eu tinha que tomar cuidado com sal e aquela coisa toda. E passou para mim naquele momento que eu tinha que tomar, disse para mim que eu tinha que tomar um remédio para pressão alta pro resto da minha vida a partir daquele momento. Me deu a receita e pronto. Passei a tomar o remédio para controlar a minha pressão.
Até que a última vez que eu tive o ataque mesmo, os sintomas era esse. Tremedeira, o coração acelerado. Eu tava dormindo com sono profundo. De repente eu acordo com o coração a mil. E a sensação de que iria morrer, depois tremendo, formigamento nas mãos, nos pés. Aí eu me levantava, ia na casa de banho, ou seja, o banheiro, e fazer xixi, porque eu tinha lido que fazer xixi, forçar, fazer xixi, isso ajudava a mandar oxigênio para o cérebro, isso relaxava a ansiedade, abrir a janela e tomar ar puro. Fiz tudo isso, nada melhorava. Até que comecei a tremer, calafrio, comecei a suar e a tremer muito. Eu digo, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Chamei o serviço de saúde, eles vieram cá, me colocaram na ambulância e me levaram pro hospital. Chegou lá, a médica me perguntou o que estava sentindo e tal. Ele mandou ir para uma sala e esperar que o enfermeiro ia lá. O enfermeiro sentou do lado assim na cama, na maca, mandou me deitar na maca. E daí o enfermeiro me deu um calmante, disse: você vai dormir. Mas o que é que se passa? O que está acontecendo com você? E daí vamos conversar. Me sentou lá da cama e começou a conversar comigo do que estava acontecendo, de por que eu estava sentindo aquilo, o que eu estava sentindo, aquilo ali era crise de ansiedade e pânico, e também achava que tinha ali um pouco também de depressão, e por que eu estava com depressão. E eu dizia para ele que eu não tinha motivo nenhum para estar deprimido, de que eu não entendia por que eu estava com aquele problema de saúde, com esse problema. E ele começou a me dar dica, falou: olha, saia dessa, você é muito jovem, uma pessoa muito jovem, saia desse mundo de medicação, de tratamento, que isso não leva a nada, você só vai continuar a tomar medicação durante um tempo, isso tem sequelas também para sua saúde. E daí eu comecei a ouvir tudo aquilo que o enfermeiro disse para mim, e eu falei: a partir de agora eu vou mudar essa situação. Se eu não conseguir controlar esse problema, eu vou pedir ajuda médica. Mas primeiro eu vou começar, eu não estava já conseguindo, porque eu estava tendo todos os dias. Eu disse: eu vou procurar um médico, um clínico geral. Procurei o clínico geral, e o clínico geral me tratou como se eu fosse um hipertenso, né? Me deu um calmante, o calmante na realidade era muito forte, mandou tomar um pela manhã e uma à noite. Não fez o tratamento correto, até que procurei um médico particular do meu plano de saúde. Daí o meu médico, esse que agora é meu médico, cheguei lá acelerado, parecia que tinha corrido a maratona. E ele fez uma bateria de exames, viu como estava a minha pressão, o oxigênio no sangue. Olha, fez todos os exames que vocês imaginarem, ele fez, que ele pôde fazer na hora. Todos os testes. E daí disse pra mim: a partir de agora você vai começar a tomar um antidepressivo e continuar tomando esse calmante uma vez pela manhã e à noite. Mas vamos tomar esse até acabar, e depois vamos passar para esse, que era um outro. Porque esse que eu estava tomando era muito antigo e trazia esquecimento e era horrível. E daí eu comecei a fazer o tratamento, comecei a tomar o medicamento. E antes depois que eu acabei a medicação que eu estava tomando antes, eu passei a tomar esse que ele me passou. E daí comecei a fazer o tratamento, mas também o calmante que ele tinha me passado me dava desequilíbrio. Eu ficava, às vezes, quando eu estava parado, que eu ia me abaixar, eu caí de costa, foi horrível. E daí na minha próxima consulta, eu falei pro médico que estava acontecendo aquilo, que eu não iria tomar mais aquela medicação, de que ele me passasse uma outra, porque uma amiga também tinha indicado, que era médica, tinha indicado uma outra medicação, um outro calmante, que era mais adequado para o meu tipo de problema. Aí eu falei para ele e ele me passou esse calmante. Mas mesmo assim ele mandou tomar um pela manhã e uma à noite antes de dormir. Só que me deixava muito mole, muito sonolento, raciocínio muito lento, até que eu disse para ele de que eu não iria, disse: doutor, não vou tomar mais a medicação 2 vezes por dia, porque eu não tô aguentando mais, eu tenho que trabalhar. Aí ele: tá bom, vamos tomar você tome uma vez só, ou seja, só à noite, antes de dormir. Mas se sentir alguma coisa estranha, não hesite em tomar, tome mesmo a qualquer hora durante o dia. Aí eu: tá certo, eu não senti nada durante o dia, mas foi complicado, porque no início do tratamento você não viu o resultado, assim, na primeira semana, não melhora.
Mas no primeiro mês, no terceiro mês, no quarto mês, demora para você começar a voltar a ter sua vida normal de volta. Porque eu sentia dores picadas no coração, sentia tontura, sentia um monte de coisas. E logo no início que eu fiz o primeiro tratamento, a medicação era tão forte que eu comecei a ter alucinações no trabalho. Eu começava a ver rostos a rirem pra mim, eu falei, eu tô ficando louco. E daí eu não contava nada disso pra minha família, porque eu tinha medo de que eles ficassem preocupados lá no Brasil. E foi um momento muito difícil da minha vida, que assim que eu puder, eu posso contar pra vocês alguns detalhes, algumas situações que eu tive nesse que eu tô resumindo pra vocês, para o vídeo não ficar muito comprido. Mas ainda mesmo assim ainda comprido. Mas eu sofri muito mesmo. E era uma dor que eu sentia no meu peito, era uma dor, um medo da morte. Daí eu comecei a passar a ter medo de ir no supermercado e ter uma tontura e desmaiar. Eu não andava sem o meu documento, sem documento, claro, não temos que andar sem documento. Mas eu passei a me preocupar mais em andar com documento à mão, com o celular à mão, para poder, se qualquer coisa que acontecesse, tivesse como se comunicar com alguém responsável comigo aqui e que eu pudesse ter as pessoas pudessem saber de mim, né? E eu saía na rua, eu tinha medo, ia sair com o meu cachorro, com o meu Yorkshire, o Samba. E daí nós íamos passear e de repente o que acontecia? Quando eu tava na rua, eu tinha medo que a coleira iria partir, o carro ia atropelá-lo. Eu tinha medo, era tantos medos estúpidos que eu tinha. E daí eu comecei a controlar isso com a medicação, comecei a ver alguns vídeos de psiquiatra dando dicas, vídeo de pessoas que tinham passado a mesma coisa que eu. E vi também, e li muito, de que ninguém nunca até hoje tinha morrido de crise de ansiedade, ataque de pânico, que isso era uma coisa só psicológica, que tínhamos que saber trabalhar. Até que algumas vezes eu ia dormir e eu tinha aquela pequena crise, mesmo fazendo tratamento com a medicação. E eu não consegui dormir, mas depois eu passei a mudar meu pensamento, a fazer uma oração. Pedir a Deus que Ele tirasse aquela coisa de mim e de que eu conseguisse dormir. Começar com Deus. E daí eu consegui dormir. Outras vezes eu dizia, eu não tô sentindo nada, isso é tudo psicológico, coisa da minha cabeça. E eu consegui dormir no dia seguinte, aquilo já tinha passado. Mas foi muito difícil, gente, até o ponto de eu chegar a estar nesse sofá que eu tô aqui hoje. E eu falar pra mim mesmo assim, de que eu não tava mais aguentando aquela dor que eu tava no peito, aquela tristeza profunda, que eu não sabia o que era aquilo, aquela dor. Era uma dor, pra mim era uma dor. Que se fosse pra sentir aquilo por mais tempo, eu preferia morrer. Porque eu não queria mais sentir aquela dor no meu coração. E foi horrível. Até que eu consegui procurar esse médico, clínico geral, que estou fazendo tratamento até hoje, faz 1 ano e alguns meses. As sequelas do tratamento, pra mim, o esquecimento. Eu tenho uma cabeça muito boa, porque fiz balé clássico durante muitos anos, dei aula também durante muitos anos, então tinha aquela coisa da memorização. E depois da medicação, depois do calmante, eu comecei a ficar muito esquecido. Então essas foram as sequelas que eu tive, mas hoje eu posso dizer para vocês que estou muito bem. O meu médico, antes eu tinha acompanhamento todos os meses, depois ele passou a cada 2 meses, e agora ele diz, só quero te ver daqui a 6 meses. E daí, eu só tenho consulta agora em novembro, nós estamos agora em julho. E, enfim, tô muito bem comigo mesmo. Mas isso é uma coisa que acontece do nada, pelo menos comigo foi o que eu achei. Mas isso foi acúmulo. Se vocês sentirem algum sintoma estranho, estiver dormindo, coração acelerado, no peito, aquela coisa toda, procure logo um médico, procure logo um tratamento, porque é muito mais fácil tratar no início do que quando está bem mais lá no fundo do poço. Então é isso. Tive crise de ansiedade, tenho esse problema, crise de ansiedade, ataque de pânico. Não tenho vergonha em dizer isso, porque eu acho que se eu tive, milhares de pessoas têm, milhares de pessoas irão ter também. Li também que isso também é uma das
um dos porquês de ter isso é excesso também de informações, radiações. E comecei a cortar esse tipo de coisa, comecei a cortar, tá pesquisando tanta coisa, lendo tanto, fazendo tanta pesquisa e tentando deixar as coisas acontecendo mais naturalmente, não. E assim eu fui controlando e também trabalhar, não parei de trabalhar. Mesmo com o problema desde o início do tratamento, que foi muito difícil no início. Mesmo assim, eu continuei a trabalhar todos os dias. E eu trabalho também com plantas aqui em Portugal, onde eu vivo. E o que eu fiz? Eu trabalho com plantas e gosto muito de orquídeas. E nós temos um espaço muito grande com orquídeas. E daí o que eu fazia? Eu ia pro meio das orquídeas, começava a cuidar delas, começava a tirar a energia boa delas. E eu acho também que as orquídeas têm um poder terapêutico muito grande na minha vida. E então é isso. O conselho que eu tenho para vocês que estão vivendo isso nesse momento, estão descobrindo isso, ou que talvez nem sabem ainda que tem, é que lide com essa situação como se fosse uma coisa natural, uma coisa que você não é culpado de estar tendo, de que é uma coisa que muita gente tem, que muita gente ainda irá ter, mas trate imediatamente. Não deixe de viver por isso, não deixe de fazer as coisas por isso, por esse problema. Não deixe com que o medo seja mais forte do que a vontade de viver. E passe a viver. E se você sentir algum dia chegar ao ponto de desejar morrer ou alguma coisa, tirem isso da sua cabeça, que isso é uma besteira. E toda essa coisa que acontece, todos esses sintomas, é tudo psicológico. E pensem, se vocês estiverem nesse momento, pensem na família de vocês, nas pessoas que você ama, nas coisas que você ainda quer viver no futuro. E pense também que você não merece estar passando por aquilo. E de que aquilo é uma coisa passageira e que talvez está acontecendo aquilo para que você possa aprender alguma coisa com aquela experiência. Então esse é o vídeo que eu gostaria de fazer hoje, é o primeiro vídeo que eu faço, falando um pouco mais sobre crise de ansiedade, ataque de pânico. Espero que eu possa ajudar vocês. Também como é o primeiro vídeo, estou falando muito rápido, já estou em 17 minutos. Enfim, se vocês tiverem paciência de ver o vídeo todo, eu agradeço. Se não, quem tiver interesse, olha, vai ser um vídeo publicado para ajudar pessoas que esteve no mesmo, ou que está na mesma situação que eu. Hoje eu posso dizer, hoje eu estou feliz, hoje eu estou bem. Mas teve um momento muito difícil na minha vida. E também quero dizer para vocês que estou aberto a perguntas que vocês queiram fazer, ou também, se vocês quiserem algumas dicas também, eu posso dar. Posso contar o pico mais alto que eu tive da minha ansiedade, o momento mais difícil que eu tive e a sensação de estar ficando curado. Posso ir contando para vocês isso com o tempo, devagar. Então é isso, deixo esse vídeo com vocês. Espero que vocês gostem e é isso. Deixa eu ver como é que eu faço para desligar isso, porque sou muito novo nesse mundo. Então, essa coisa não tá funcionando. Então, vou ter que desligá-lo aqui.